nome de Jesus. Amém, povo santo? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre fé. Nós estamos no mês dos propósitos, agosto dos propósitos. E nós vamos falar sobre o propósito da fé. A fé, ela tem um propósito. Você já pensou nisso? A fé, ela tem um alcance. Que através de Jesus Cristo, através do sacrifício, através da entrega, da morte e ressurreição, isso nos alcançou. É a fé em Cristo. Nós estamos aqui hoje, vocês e eu, transformados pelo poder do Espírito Santo. Isso quer dizer que foi alcance da fé em nós. E por meio da fé, porque a fé, ela é o combustível, ela é o caminho para que o propósito ele seja efetivado. Então a fé, nós vamos ler aqui, para que haja o propósito exista, é necessário o propósito em Cristo Jesus. Porque nós já passamos aqui por várias ministrações e nós vimos que o propósito ela é uma intenção de Deus. O propósito ele assume o papel de vontade de Deus em nós, para que percorramos o caminho e esse caminho nos leve ao alvo, que é Jesus, é o lugar prometido, é o lugar de descanso, é o lugar das maravilhas, amém? Então, queridos, nós vamos falar aqui sobre o propósito da fé. Eu já queria que você abrisse sua Bíblia, no nome de Jesus, ficasse de pé. Em Mateus 17, você dá um glória a Deus quando você achar. Mateus 17, nós vamos ler duas passagens em Mateus. Mateus 17 e Mateus 21. Mas primeiro vamos abrir em Mateus 17, versículo 16 ao 20. Quando você abrir, você dá um glória a Deus. Você não perde a oportunidade de glorificar ao Santo dos Santos. Mateus capítulo 17, você que está em casa também, Deus seja louvado por sua vida. Vamos abrir, vamos adorar o Senhor com sua palavra. Mateus 17, do versículo 16 ao 20. Depois a gente passa lá para Mateus 21. Amém, povo santo? Então em Mateus 17, no versículo 16, a gente vai começar do 16, diz o seguinte: eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, porém eles não puderam. Aí está falando dos discípulos, que foi a cura, tá? Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, porém eles não puderam curá-lo. Então Jesus respondeu: ó geração teimosa e sem fé, até quando terei de suportar vocês? Tragam-me aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que estava no menino e ele o deixou. E a partir daquele momento o menino ficou curado. Verso 19. Depois disso, os discípulos em particular perguntaram a Jesus: por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Por causa da fé pequenina de vocês, disse Jesus. Porque se vocês tivessem fé, ao menos do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui, e ela iria para bem longe. Nada seria impossível. Agora vamos lá para Mateus 21. A gente vai ler só o versículo 21 e 22 em Mateus 21. Amém? Mateus 21, versículo 20 e 21 e 22, que diz o seguinte: então Jesus disse: eu afirmo a vocês que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa, e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Amém? Paizinho querido, nós amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, Senhor Deus, e nós declaramos que nessa noite nós estamos aqui disponíveis, com a nossa mente e o nosso coração completamente, Senhor Deus, voltado para o que o Senhor quer liberar nessa noite, para o que já foi liberado nessa noite, Senhor Deus. Nós queremos sair daqui enxertados de fé, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, nós lançamos fora, repreendemos e anulamos todo e qualquer espírito contrário de distração, de sonolência.
Pai, nesse lugar, somente as nossas mentes cativas ao Teu Espírito Santo, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. E aí podemos sentar. E aí, queridos, é exatamente isso que nós vamos tratar da nossa fé. E aí o interessante é que eu fui procurar, né? Fui lá procurar o grão de mostarda lá. E aí, queridos, eu me deparei com algo tão minúsculo, como a própria palavra ela diz. É muito minúsculo, gente, o grão de mostarda. E aí o Senhor, Ele faz essa comparação para que a gente perceba que Deus ele não está interessado no tamanho da nossa fé. Deus ele não está interessado que você tenha fé do tamanho de um boi. Deus ele não está preocupado com isso, não. Deus ele tem interesse e deseja que a nossa fé, ela se mantenha operante. Ela se mantenha viva. Ela se mantenha dentro dos parâmetros que Ele indicou. Uma fé que libera ousadia, uma fé dentro da autoridade dEle. É isso que Deus ele quer trazer com a sua palavra. Deus ele não está pedindo que você tenha uma fé exuberante, se as nossas ações, elas são minúsculas diante da fé que exercemos. Não é isso. Quando Deus ele fala e ele compara a nossa fé a um grão de mostarda, e aí eu fui ver que é uma semente minúscula. Mas, queridos, em seu processo natural, ela se torna a maior das hortaliças. É uma pequena semente, um grãozinho, que passa pelos processos, todos os processos, até ela alcançar o propósito dela, de se tornar uma bela planta, uma grande hortaliça, a maior das hortaliças. Então o Senhor, em sua palavra, quando Ele diz isso, quando Ele aponta, Ele diz assim: vocês podem sim, vocês podem expulsar demônios, vocês podem fazer tudo em meu nome, mas tudo depende da nossa fé. Tudo depende de como nós estamos dirigindo a nossa fé dentro do propósito. O propósito para aquele momento dos discípulos era unicamente expulsar aquele demônio. Porém, queridos, a grande dúvida, o medo, a insegurança, será que eu posso? Já foi lançado ali sobre a fé um impacto negativo, o impacto de não poder. E muitas vezes, queridos, nós nos comportamos assim diante do nosso propósito. Todos aqui sabem do seu propósito, amém? Todos aqui sabem da direção que Deus ele trouxe para a tua vida? E o que estamos fazendo? Estamos sendo dirigidos pela fé em Cristo ou pelas situações que têm interrompido o avanço do nosso propósito? Nós cantamos aqui de glória em glória, de fé, vamos avançar, vamos crescer, ninguém vai me deter. O que tem nos detido? O que tem impedido o progresso do nosso, ou melhor, do propósito dele em nós? É para a gente pensar. Em Hebreus 11, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há propósito. E sem propósito, não tem como a fé ela se expandir ao tamanho de um grão de uma mostarda. Então, queridos, a proposta dessa noite é para a gente pensar. É para a gente ser eletrizado pelo poder do Espírito Santo, a chegarmos sim, a atuarmos o nosso propósito com a fé que foi liberada do céu na minha vida e na sua vida. Jesus Cristo é a nossa chave. Foi e sempre será a nossa chave de alcance para esse propósito. A fé nele. Quando nós falamos em fé, queridos, nós temos a referência de fé. A fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é a chave para o alcance do nosso propósito. Lembrando que o nosso propósito não tem a ver conosco. O Senhor, ele diz em sua palavra que os planos dele são maiores que os nossos. Então não são os nossos projetos, mas é o projeto que Deus ele já disse que você vai fazer. É o projeto que Deus ele disse que você vai caminhar em cima desse projeto, em cima dessa proposta de vida, porque Deus, por meio de Jesus Cristo, o plano perfeito
Deus, ele guardou. Ele disse assim, peraí, calma. E o meu projeto, ele daqui a pouco, ele vai ser exposto. E ele foi exposto, queridos. Mas a exposição do projeto de Deus, ele abriu portas e escancarou o nosso projeto. Escancarou o nosso propósito de vida. E eu vou dizer uma coisa a você, o nosso propósito de vida, ele não se estende a esse lugar. Ele se expande nesse lugar. Mas ele não se limita a esse lugar. O nosso projeto, ele alcança o céu. Mas antes da gente chegar lá, a nossa proposta maior é expandir isso, levar mais pessoas. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos agradado a Deus? Temos agradado a Deus diante do nosso propósito? Quando eu digo nosso, gente, lembra que é a vontade de Deus. Temos agradado a Deus? A fé, ela tem alcançado, a fé, ela tem esse combustível de alavancar, de deixar em chama o nosso propósito. O propósito, ele vai caminhar, é uma caminhada. Lembra da semente de mostarda? Ela cresce, ela passa por um processo, até chegar aquela flor, aquela planta linda. Como vem sendo estabelecido, como vem sendo concretizado esse propósito? Quais os alicerces que nós temos colocado para que esse projeto, para que essa proposta do céu em nós, ela seja trazida à existência? No início do culto eu falei aqui da música Proclamai. Falei da música, a música ela nasceu antes da existência da Proclamai. Mas sabe por que isso aconteceu, queridos? Porque houve fé. Alguém, a pastora Érica, foi esse instrumento, foi esse reservatório que Deus disse assim, olha, foi liberado algo. Está tudo pronto, tudo está pronto. Tudo está pronto. Mas quem é que se habilita a trazer a existência? Aí é a questão. E aí a pastora disse assim, eu vou. E nós cantamos hoje, queridos, o que nós vivemos. Nós amamos com excelência, nós cuidamos com excelência. Nós estamos ali um junto com o outro. Quando o pastor trouxe aqui, a gente come, a gente gosta de estar junto. Tem um projeto até aí de um grande, né, pastora? Para a gente tudinho. Um complexo Proclamai. Para todo mundo realmente dormir e acordar junto. Então, gente, a fé, ela precisa de mim, de você, para trazer a existência, o céu para esse lugar. Todo mundo, a gente fala, quando a gente fala de missionário, né? Todo mundo quer ir. Mas o processo, como é que está sendo? Tem palavra de ir para outro lugar? Amém, eu creio. Mas como tem sido esse trabalho para fazer com que essa semente ela cresça? Deus, ele tinha liberado uma palavra para mim, para Adriano, quando nós nem éramos evangélicos ainda, quando nós nem éramos cristãos, crentes. Deus, ele liberou uma palavra, a gente agarrou a palavra. Passou, nós estamos casados já faz 14 anos, 19 anos juntos. E aí nós agarramos essa palavra, mas o tempo, sabe, pastora? O tempo, as situações, o dia a dia, o mundo, ele vai tirando, ele vai sendo vitrine. E essa vitrine, ela vai deixando embaçado, sabe, Pablo? O propósito. Mas aí Deus pegou. Glória a Deus. Aí Deus disse, vem cá. Foi pela dor, viu? Não foi, pastora? A gente chegou nesse lugar que vocês estão vendo hoje. E adiante, porque nada acabou, queridos. Quando Deus ele termina, quando há um plano na sua vida, uma proposta que você cumpre hoje, amanhã já tem outra na sua mão. Porque Deus ele faz assim, Deus ele não perde tempo. Mas ele conta com aquele que está disponível em cumprir. E aí você não pode se dar o luxo, eu vou até usar essa expressão,
De que, não, já fiz. Eu sou crente e isso era Deus que queria que eu chegasse aqui, tá bom demais, não. Pelo contrário. Deus, Ele quer que você expanda esse lugar que você conheceu a outros. E o teu propósito está ligado a pessoas, não a coisas. As coisas, elas vão ser acrescidas ao que a tua busca, ao que tu vai caminhar. Porque essas coisas servirão para os outros. Muitas vezes, eu digo até pela vida da pastora Érica mesmo, as nem usufrui, né, pastora? E glória a Deus. Porque está cumprindo o propósito. Essas cadeiras aqui hoje estão cumprindo o propósito delas. Tem o coração de vocês aí. Porque não são vocês, não são o coração, é o coração de vocês. Vocês estão aqui, não é por causa de mim, não é por causa de ninguém, não é por causa do Senhor. Se essa não for a motivação, está errado. Se essa não for a inclinação, está errado. Nós não salvamos ninguém, queridos. Nós encaminhamos para aquele que salva. Então, os nossos olhos, o nosso coração, ele deve caminhar diante disso. Os nossos olhos, diante do propósito, eles devem estar voltados para o início, é a fé. É o início de tudo. O fé é o primeiro lugar de saída do propósito, de caminhada. E a gente não estaciona aqui, a fé ela caminha conosco. A fé ela caminha, porque é ela que vai fazer com que cheguemos no alvo correto. É a fé. Então, queridos, a fé, ela é território para os que creem. E ela é o nosso passaporte de volta para casa. Ela é o nosso passaporte. É a fé. Por isso que a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. E é importante que no nosso dia a dia a gente se ligue. Como eu tenho agradado a Deus hoje com a minha fé? Como eu tenho agradado a Deus hoje? Com a minha fé. É importante que a gente se ligue nisso. Quando a gente fala lá em Mateus 21, quando Deus ele traz, Jesus ele trouxe a fé fora do lugar da dúvida. Deus ele trouxe lá em Mateus 21, quando nós lemos, bem parecido com Mateus 17, mas Deus ele trouxe ele saltou a nós essa palavra, duvidar. A fé, gente, ela traz aquilo que não se vê. Ela traz a impossibilidade, aquilo que eu não posso fazer. Aí Deus vem por meio da fé. Como agora a gente liberou para essas duas meninas. Nós liberamos fé. E a fé vai alcançar, vai se unir à fé delas. E vai ser gerado algo poderoso, que é a cura. Mas como nós temos liberado isso no dia a dia? Como isso no dia a dia, isso tem feito efeito, para que eu passe para uma nova etapa do meu propósito. Como? Quando o Senhor ele trata lá em Mateus 21, quando ele fala da dúvida, isso quer dizer que ele cumpre o propósito diante da impossibilidade. E o Senhor, ele é especialista em coisas impossíveis. Deus, ele é especialista. Pense na minha vida e na sua vida. Quem um dia diria, meu sonho era ser bailarina, queridos. Quem sabe no Bolshoi? Não sei. Meu sonho era ser bailarina. Mas não é não é aquilo que eu escrevi para a minha vida, mas é o que Deus escreveu e estabeleceu para a minha vida. E eu tenho me agarrado nisso. Isso é que tem alimentado. Não é a minha proposta, não, mas a proposta que Ele estendeu por meio de Jesus a mim. E quais têm sido as propostas que Deus Ele te trouxe? Por meio do teu propósito. Estou falando do meu, mas pensa no teu propósito. Se tu não pensou ainda, pensa naquilo que tu mais gosta de fazer e servir ao outro. Teu propósito sempre está ligado a alimentar uma pessoa.
Pensa o que tu gosta de fazer para as pessoas. Ali está o teu propósito. Ali está uma chave para tu deslinchar com a fé. Para tu progredir com a fé. Para tu crescer, não como semente, mas como uma grande hortaliça. Na fé. Então não duvide. No nome de Jesus, não duvide. Então o Senhor, Ele é o mais interessado em que você cumpra o teu propósito, que você avive em você, que você floresça de fé em fé, essa fé operante, essa fé viva, que ela vai cumprir o propósito. E aí, queridos, quando ela cresce, quando essa fé ela cresce, quando esse propósito ele cresce, ele chega num lugar de maturidade, que é o lugar da maturidade que o propósito naquele tempo ele te entrega. Porque a gente não só cresce em fé não, porque a fé ela leva a gente para um novo estágio de conhecimento de Deus. A cada passo do meu propósito, o Senhor ele me libera algo diferente, um novo conhecimento a respeito dele. Um novo conhecimento a respeito do meu propósito. Quando eu me levanto todos os dias, eu digo assim a Deus. Quem quem está mais junto, já sabe. Todo digo assim, eu digo a Deus quando eu saio. De manhã para ir trabalhar. Eu digo, Senhor, obrigada. Estou de pé. Obrigada pelo sopro da vida. O que é que tem para mim hoje? A gente precisa ser levantado com esse fervor. Dizer, Senhor, eis-me aqui. O que é que o Senhor tem para mim hoje? O que é que eu tenho hoje que cumprir, Pai? Para que o teu nome seja glorificado, porque a gente não pode deixar de lado para quem é a glória. A glória é para Ele. Então não pode esquecer isso. O nosso lugar é de executor, mas a glória sempre vai ser dele. Então todos os dias eu me levanto, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Puxa a ficha, Pai. Qual vai ser hoje? Mas é assim que a gente deve se levantar. É assim que a gente deve executar, sabe? É assim que a gente deve trilhar. Gente, não é fácil. Não estou dizendo aqui a você que é fácil. Mais do que eu, está aqui a pastora Érica, que está muito mais tempo. Quantos anos de evangelho, pastora? Fazer a conta não, né, pastora? 28 anos. 28 anos de luta, gente. Mas de muito prazer, né, pastora? De muito prazer, porque a gente tem prazer. Eu tenho prazer. De batismo? 32 anos. Glória a Deus. Amém. Um exemplo para a gente. Um exemplo de cumprimento de propósito. Um exemplo de caminhada de fé. Então, gente, realmente é tempo da gente conquistar o nosso lugar de maturidade. Conquiste o seu lugar de maturidade. Lugar de maturidade é dentro do propósito. É sendo lá ensinado, afiado, sendo aperfeiçoado. É nesse lugar. Não é fora disso, não. Fora disso, nós não significamos nada. Nós não somos nada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Nós somos tudo para Deus. Ele fez tudo para nós. Entregar o seu filho por mim e por você. Para que eu e você cumpríssemos o plano dele aqui. Para que nós caminhássemos de fé em fé, de glória em glória, conquistando maturidade dentro do propósito que ele escolheu. Não do que eu quero. Então alcance esse lugar no nome de Jesus. Levante-se, alcance esse lugar de propósito. E use a fé como chave para abrir as portas que você vai precisar. Desprenda os seus olhos. A gente cantou aqui, abra os olhos do meu coração. Para quê? Os nossos olhos, eles precisam ser abertos. Os nossos olhos espirituais. Se os nossos olhos ficarem aqui, nós vamos ficar aqui com os nossos olhos. E o Senhor, Ele amplia a nossa visão, amplia o nosso olhar, nos dá um olhar espiritual para que alcancemos o fim do propósito. Que é lá com Ele. O nosso ponto final não termina aqui, não. Jesus, Ele se entregou.
Deus diz assim, vai lá e cuida, vai lá, é por amor. Eu amo eles, eu amo. É tanto amor. É tanto amor que eu vou entregar, o meu filho. Agora, diz lá a eles que não tem um ponto final, não. É reticências, é para sempre. É eternidade, é vida eterna. É comigo. Mas, enquanto eles estiverem lá, eles vão cumprir um propósito. Eles serão dirigidos e não estarão sozinhos. Porque o Espírito Santo vai estar lá para dizer a eles para onde é que eles vão. Também Jesus, o nome de Jesus. Vou entregar o nome de Jesus. E vou entregar a palavra, a bússola, o mapa da vida deles. Então, queridos, voltemos os nossos olhos para esse lugar. Voltemos os nossos olhos para esse lugar de fé. Para que o nosso propósito, para que o que o Deus colocou sobre a tua mão para cuidar, ele de fato seja trazido à existência. Para que de fato nós agrademos a Deus, como a palavra diz. O maior presente que nós podemos dar ao Senhor é o cumprimento do propósito dele. Deus ele não está preocupado com o que você tem, ou se você fala bonitinho. Não é isso, gente. Não é isso que Deus quer. Deus te conhece por dentro. E Deus sabe a motivação do que você faz aqui em cima, do que você faz em casa. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Está lá em Provérbios 15:13. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando. Deus, ele dirige os olhos para você todos os dias. E os olhos dele não vão sair de mim e de você. É até que ele volte e nos leve. E os olhos dele permaneçam lá conosco. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, é impossível viver fé. É impossível viver fé e propósito se tem gerado dúvida em mim. É impossível que você alcance uma nova etapa, você alcance o lugar que Deus ele preparou, a promessa que Deus ele tem, porque dentro desse propósito será liberado promessa. Dentro desse propósito, presentes serão liberados. Mas vá em frente sem dúvidas. Se a dúvida ela alcançar lugar em você, queridos, misericórdia, você pode ser paralisado pela dúvida. E quando a gente paralisa, quando a dúvida ela paralisa, ela vai paralisar o nosso propósito. Ela vai paralisar a nossa intimidade com Deus. Ela vai paralisar a nossa confiança em Deus. Cuidado com a dúvida. Gere fé e elimine a dúvida, no nome de Jesus. Gere fé. Eu vou dar uma dica a vocês. Porque nós somos humanos e nós sentimos. Quando eu estou... não vou. Sabe o que eu faço? Eu lembro lá, meu Deus, de onde eu vim. É um ótimo remédio. Senhor, quem eu era? Meu Deus, eu ia perder minha família. Meu Deus, não era nem para eu estar viva. Meu Deus. E o Espírito Santo, ele me abraça. Me segura. Gente, é algo extraordinário. É bem subjetivo porque é um momento de intimidade. Mas é algo extraordinário. Você vê Deus tirando você daquele lugar de dúvida, de um lançamento, de uma acomodação de dúvida. Deus, ele tirando você. Dizendo assim, esse lugar não foi feito para você, não. Dúvida não foi feito para você. Saia desse lugar e caminhe comigo junto ao alvo. Cumpra aquilo que eu te pedi para cumprir. Não é fácil. Mas é possível, porque ele disse na palavra dele, que para ele nada é impossível, queridos. Como é que é impossível ele gerenciar a tua vida? A não ser que você não queira. E aí eu pergunto, por que estamos dentro do plano, desse plano? Alcançamos a bondade de Deus pela graça. E para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Se não estamos deixando que a fé, ela gere em si o nosso propósito. Para onde? Para quê? Não sei se vocês estão me compreendendo.
Não existe caminhada sem fé. Caminhada cristã exige, sobretudo, fé. É o nosso passaporte para a nossa casa. É a fé. Amém, povo santo? Louvado seja Deus. Dá um glória aí, porque está tudo muito quietinho. Louvado seja Deus também. Você dá um glória a Deus em casa aí, que a gente escuta daqui, em nome de Jesus. Então, queridos, não deixe que a dúvida ela paralise o teu propósito. No nome de Jesus, não deixe que a dúvida ela estacione o teu crescimento. No nome de Jesus, lance isso fora. Cresçamos na certeza do que nos aguarda. O Senhor, quando Ele disse, eu vou dizer bem nordestês não, bem pernambuquês. Jesus ele se arretou ali com os discípulos. Vamos ler lá, vamos voltar lá. 17. Lá no versículo 17, no versículo 17, no capítulo 17. Aí Jesus diz assim, Jesus respondeu, quando chegou lá o rapaz, para falar sobre que os discípulos não conseguiram curar, né? Aí Jesus disse assim, ô geração teimosa e sem fé, até quando terei que suportar vocês? Ele se arretou. Ele, bora caminhar, não é tempo não, para isso não. Não é tempo para isso não, bora, levanta. Fé pequena. Fé pequena. Ou ausência de lugar de fé. Nós entramos em Jesus, nós já alcançamos o lugar de fé. Já foi liberado sobre você um lugar de fé. Lugar de fé é permanência, de progresso. A Bíblia diz em Hebreus 11 que é... Vamos lá ler, Hebreus 11. Eu amo falar de fé, gente, como eu amo falar da cruz. Amo. Hebreus 11, no versículo 1, quando fala da fé. Aí, o que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos, não é esperar do que eu espero, não. É a volta de Jesus. Esperamos. O que é que a gente espera aqui nesse lugar? O que é que a gente está esperando aqui? Aí vê, vamos lá. A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Traz à existência isso. Traz à existência a vida com Deus. Traz à existência a intimidade. Traz à existência a cura. Traz à existência isso. E aguarda, porque nós estamos esperando. Ele está dizendo aí que a gente aguarda, mas a gente não fica parado. Nós esperamos, mas a prova, se tem prova, tem experiências. Se tem provas, Deus ele vai colocar a gente em situações para que a nossa fé seja provada. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Deus ele vai colocar você na prova da fé. Não tem como você fugir disso. Mas como nós, louvado seja o nome do Senhor, como nós já sabemos disso, queridos, o nosso posicionamento será diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente não pode. Vamos aí mesmo em Hebreus. Tem uma passagem aí que eu achei maravilhosa. No capítulo 10 de Hebreus, verso 35 ao 38. Capítulo 10 de Hebreus, no versículo 35 ao 38. Eu achei fantástica essa palavra. Olha para a tua vida, olha para o caminho do teu propósito, diante da fé. Hebreus capítulo 10, do 35 ao 38, diz o seguinte: haja o que houver, proclamai. Não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembrem-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo execução. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência e a vontade de Deus o propósito, queridos. Se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu.
Pois, verso 37. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir. Ele não vai demorar. E aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus, ele tem uma orientação. Ele diz, viver pela fé. Eles devem, aos olhos de Deus, devem viver pela fé. E quando nós entramos no lugar da fé, queridos, é impossível a gente não agradar a Deus. Quando nós reconhecemos esse lugar de fé. Quando nós tomamos posse de fato desse lugar de fé, é avanço na certa, não há como. Quando você entende que a fé ela vai te levar para esse lugar que nós esperamos, não tem como. Você pode até ser chacoalhado, mas você não vai perder a direção. Amém, povo santo? Então, não anule o seu propósito, o seu crescimento, não anule a fé. Seja corajoso e avance. Amém? Nós vamos encerrando esse momento, mas eu quero falar com vocês das experiências que eu tive. Eu separei também esse tempo para falar das experiências que eu tive em relação à fé, queridos. Não é fácil, estou dizendo a vocês que não é fácil. Não é fácil a gente sair de um lugar. Hoje mesmo, eu sempre disse que eu não tenho problema em sair no lugar de mudança. Eu não tenho problema de mudar. Eu não tenho problema de mudar. Eu não tenho, nunca tive. Se Deus disser, vai para ali, vai para cá, eu vou. Eu estou seguindo as instruções que Ele me disser. Mas tem algumas situações da vida da gente que não é fácil. Por exemplo, há pouco tempo, Deus ele disse para eu sair do trabalho. Eu tinha 2 trabalhos. Eu era funcionária pública de 2 prefeituras. E eu abdiquei uma. Deus ele falou comigo, não foi por minha vontade, mas foi pelo propósito dele. E a minha insegurança era, e agora? Financeiramente, a gente fica complicado. Mas se eu disser a você que nada tem faltado. Se eu disser a você, e eu tenho provas aqui. Se eu disser a você que a gente tem abençoado pessoas. Gente, é viver o sobrenatural de Deus. Viver pela fé não é falar, é fazer. Fui para a EFOL. Disse, num dia eu vou, pastora. Eu me lembro que fosse hoje aqui, a gente reunido aqui. Eu disse, pastora, a pastora disse, vai ser imperatriz. Eu disse, eu vou, pastora. Não sei como, mas eu vou. Na mesma semana, eu estava na casa de Débora. Na mesma semana eu recebi uma ligação. A atuação na justiça saiu. E deixa eu dizer a vocês, foi exatamente o que eu precisava, gente. Foi exatamente o que eu precisava. Andar com fé, caminhar no propósito, juntinho da fé, queridos, é vislumbrar o céu. É você tirar os olhos de fato desse lugar aqui, que eu vou dizer a você, as circunstâncias, elas vão dizer sempre que não. Elas vão apontar sempre que não. Isso é fato. A Bíblia, ela diz isso. Não sou eu, isso não é novo. Mas, queridos, pise no terreno da fé. E viva, de fato, o sobrenatural. Pablo me disse uma coisa que eu achei fantástica um dia desses. Ele fez assim, pastora, a gente fala de milagre, de sobrenatural, mas isso era para ser tão comum na vida da gente. Aí não é que era mesmo? A gente é celeste.
A Bíblia diz em Filipenses que nós somos estrelas, nós brilhamos. Ele diz assim, ó, brilhem como estrelas. Em Gálatas, eu acredito que é 6:1, deixa eu ver aqui, 6:1. Ele diz que a gente deve, vocês que são espirituais. Gente, isso é tremendo. Ó, 6:1, isso mesmo. Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo. Serem espirituais, a levarem ele para esse lugar espiritual, a experimentar desse lugar espiritual. E é fé, é fé. É fé. Então, no nome de Jesus, que saiamos daqui nessa tarde e noite, acho que acredito que já é noite. Gente, alicerçados nesse lugar. No nome de Jesus, o propósito ele existe, não é jargão de crente. Que você tem um propósito, não, a gente nasce com um propósito. Somos escolhidos para cumprir um propósito. Quando nós nascemos, nós já temos uma direção. E aí o diabo, o mundo e a gente vai tentando, ó. A gente vai saindo desse lugar. Mas o Senhor, com a sua palavra, Ele sempre nos lembra que o melhor lugar é sempre nele. O Senhor, Ele sempre nos lembra que o melhor lugar sempre vai estar nele. Amém, povo santo? Vamos nos levantar e vamos nos alegrar com isso. Vamos nos alegrar por esse tempo de fé, queridos. Caminhada de propósito com fé. Que nessa noite nós possamos romper todos os grilhões, todas as correntes da incredulidade e todas as dúvidas, queridos. Eu peço que não só hoje, mas que todos os dias nós sejamos acordados na certeza de que o melhor lugar de estarmos é junto ao Senhor, junto a Jesus, nesse lugar de fé e descobrindo outros lugares nesse caminho de propósito, porque é um caminho extenso. É um caminho extenso. O Senhor, Ele vai te levar para tantos lugares. Você vai conhecer tantas coisas maravilhosas no Senhor. Deixa o Espírito Santo gerenciar esse momento de fé. É por meio dele. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.